E hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV News Ediandro Martins, que é juiz auxiliar de presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Poliana. Olha, durante esse mês de abril, o TRT promoveu, campanhas, voltadas para a saúde e segurança no trabalho, Como a gente pode analisar o cenário aqui em Mato Grosso nesse aspecto? Poliana, nós, no mês de abril, para o TRT, para a Justiça do Trabalho como um todo, é um mês muito importante, é um mês marcante quando se trata de saúde e segurança do trabalho, questões sobre meio ambiente de trabalho. Isso porque no dia 7 de abril se tem o Dia Mundial da Saúde. No dia 28 de abril, a gente tem o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, o Dia Nacional em Memória das Pessoas Vítimas de Acidentes de Trabalho. Que, por conta dessas datas, a gente tem o Abril Verde. E aí nós fazemos palestras de conscientização, rodamos o nosso estado em contato com a comunidade, levando a informação, buscando a prevenção a acidentes de trabalho. Quando a gente analisa os números de acidentes de trabalho no nosso país, a gente vê o quanto ainda são alarmantes esses números, Se nós verificarmos de 2012 a 2022, tivemos mais de 6 milhões de acidentes de trabalho no nosso país, dos quais mais de 2 milhões resultaram em morte dos trabalhadores. Fazendo um recorte, se nós pegarmos somente 2022, foram mais de 600 mil acidentes de trabalho no Brasil, resultando em mais de 2 mil mortes. Ou seja, nós temos a cada 4 horas um trabalhador falecendo decorrente de acidente de trabalho. E o estado de Mato Grosso, infelizmente, está ocupando a 12ª posição no ranking de acidentes de trabalho. Nós tivemos, em 2022, mais de 10 mil acidentes no nosso estado, resultando em mais de 100 mortes, aproximadamente 110 mortes. Fazendo uma conta, a gente pode dizer que a cada 3 dias, infelizmente, um trabalhador no nosso estado falece em decorrência de acidente de trabalho. O nosso estado ele é movimentado, a nossa economia é movimentada pelo agronegócio, Nós temos agricultura, pecuária, que são muito importantes para a economia do nosso estado, mas eles representam os maiores índices de acidentes. O abate de animais, seja de bovinos, de suínos, de aves, eles estão entre as atividades econômicas que mais geram acidentes de trabalho, atividades hospitalares também, sequenciado pelo o comércio varejista em geral, supermercados, hipermercados, em relação às cidades, Cuiabá, por ter a maior população, representa o maior índice dos acidentes, seguido por Sinop, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande, A gente vê que são cidades que têm uma economia pujante, são cidades que são muito importantes para o nosso estado, importantes para a população, mas a gente ainda precisa levar muita conscientização, muita informação, buscando reduzir esses números de acidentes e doenças ocupacionais. Já ia te perguntar isso mesmo, hoje a gente sabe, que temos muitas informações disponíveis, as pessoas estão sempre recebendo essas informações pelo TRT também, de conscientização, mas por que a gente ainda tem tantos índices, de acidentes no trabalho? O papel mais importante do Poder Judiciário não é apenas julgar processos, Nós estamos em prol da sociedade buscando a pacificação social. A sentença, um julgamento de um processo é uma forma de se buscar, mas a prevenção, levar informação para a sociedade, ela é muito importante. Nós, por meio de palestras, nós, em parceria com o Sistema S, com a OAB, nós rodamos o estado de Mato Grosso, fizemos palestras de conscientização, buscando exatamente isso, para que as pessoas tenham o conhecimento e tenham essa preocupação com a prevenção, Quando a gente pega os dados estatísticos, o maior número de acidentes de trabalho está entre a população mais jovem, aqueles entre 18 e 25, 26 anos, do sexo masculino, são os que mais se acidentam, talvez por estarem mais propensos ao risco, a população mais jovem, às vezes, tem um pouco menos de preocupação com aquela prevenção, Com os riscos, de forma geral, e acabam se acidentando mais. Então, o empregador, o poder público, tem que levar essa conscientização
para que o seu empregado cumpra com as normas de segurança, para que faça um trabalho seguro, e também o empregador tem o dever dele, de buscar manter um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho que não traga prejuízos ao seu trabalhador. Quando necessário, fornecer os equipamentos de proteção individual, melhorar o seu ambiente de trabalho como um todo, né? Então, são essas algumas medidas que podem ser adotadas visando a melhoria do meio ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre saúde, né, no ambiente de trabalho, a gente sabe que não é só, principalmente hoje, né, nos dias atuais, não são só os problemas físicos, né? A gente tem tido aí um número muito grande de pessoas que estão adoecendo, né, por questões psicológicas, né, a questão do mental mesmo. Como o TRT tem orientado as empresas, né, para cuidar dessa saúde, da saúde, né, nos dois sentidos? Quando a gente fala em acidente de trabalho, doença do trabalho, doença ocupacional, a gente imagina um trabalhador caindo de altura, um trabalhador cortando o dedo, de repente até uma fratura, algo mais grave, mas algo visível, né? Essa é a face visível do acidente de trabalho, da doença ocupacional, porque ela é facilmente constatável, né? Quando um trabalhador cai, a gente vê que ele se machuca, sente a dor. E quando a gente fala de doença mental, ansiedade, depressão, essa é uma face oculta da doença, né? Muitas pessoas, quando têm sintomas de ansiedade, quando estão com sofrimento mental, elas acabam buscando até se isolar, esconder aqueles sintomas, porque nós ainda temos muito preconceito. As pessoas, quando passam por doenças mentais, elas às vezes são tidas como pessoas fracas, como pessoas que não estão preparadas para a vida adulta, para as dificuldades do dia a dia. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de preconceito, esse estigma com a doença mental. E no Brasil, o Brasil é conhecido como o país mais ansioso do mundo. Os índices de ansiedade no nosso país são elevadíssimos. Praticamente 10% da população brasileira é diagnosticada com sintomas de ansiedade. Depressão também é um número muito elevado. E em relação ao ambiente de trabalho, esse tema é muito caro, é muito importante, porque um ambiente de trabalho sadio, a gente acaba evitando que aconteça esse tipo de situação, essas doenças mentais, né? Aquele ambiente de trabalho que tem cobranças excessivas, imposição de metas abusivas, práticas de assédio moral, assédio sexual, acabam adoecendo os seus trabalhadores. Então, o papel da Justiça do Trabalho, da sociedade organizada, da sociedade civil, é levar a informação, a prevenção à ocorrência de doenças, sejam elas doenças osteomoleculares, doenças do trabalho como um todo, mas também em relação à saúde mental, que é muito importante. Extremamente, né? O TRT também trabalha com uma campanha sobre igualdade racial, né? A gente pode dizer que no nosso estado, essa questão já foi superada ou ainda existem algumas barreiras, né, quando a gente fala sobre igualdade racial? Ainda temos algumas barreiras a serem superadas, a serem enfrentadas nessa temática, né? No nosso tribunal, nós temos a primeira desembargadora negra de carreira, né? Então, ela foi aprovada pela magistratura, no concurso da magistratura, juíza de carreira, alçou ao cargo de desembargadora, e é a nossa primeira presidente negra atualmente, a desembargadora Adenir, que muito representa a população negra, tem um trabalho um trabalho fantástico nessa linha, né? E já entrevistamos ela aqui, inclusive. Que ótimo, que ótimo. A desembargadora é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa muito engajada, né? E no nosso estado e no país de maneira geral, nós ainda sofremos com racismo, com não inclusão das pessoas negras, né? Quando nós olhamos para a informalidade, os trabalhadores que executam suas atividades na informalidade, em torno de 46% dos trabalhadores negros estão na informalidade. Praticamente metade dos trabalhadores negros estão na informalidade. Quando nós olhamos para os cargos de gerência, postos de gestão, apenas menos de 3% dos trabalhadores negros ocupam função de chefia, função de alta hierarquia dentro de uma empresa. Ou seja,
A cada 50 trabalhadores negros empregados, apenas 2 desenvolvem atividade de elevada hierarquia. E o tribunal vem trabalhando fortemente, o TRT vem trabalhando fortemente nisso. Nós temos um projeto estratégico no nosso tribunal que visa trazer à tona essa temática, né? Desenvolvimento de ações efetivas, como cursos específicos voltados à conscientização, a busca de letramento racial, e nós vamos agora, no dia 1º de maio, realizar a Corrida do Trabalho, já aproveitar, fazer um convite para a população, para que no dia 1º de maio vá participar da nossa Corrida do Trabalho, cujo tema é exatamente diversidade racial. Nós estamos levando esse tema para discussão na sociedade. É importante nós trazermos à discussão os temas que muitas vezes são colocados para debaixo do tapete, né? Se trata isso com muita normalidade, como se fosse algo natural, que apenas as pessoas, a meritocracia unicamente seria responsável por trazer essa equidade. Quando a gente vê que muitas vezes o ponto de largada das pessoas ela é muito diferente. Uma pessoa negra da periferia tem uma formação escolar muito inferior de que uma pessoa numa situação social diferente, né? Então, esperar que ambas atinjam o mesmo resultado, sem que sem que a gente consiga igualar esse ponto de partida, é dificultoso. Então, temos que trazer à tona o debate, colocar esse tema à discussão na nossa sociedade. Para a gente encerrar, eu queria saber de você, nesse mês de maio, né? Claro, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, uma data muito especial, né? E eu queria saber o que nós já avançamos legalmente falando aqui no Estado, o que ainda falta avançar. O dia 1º de maio, um dia muito importante, o Dia do Trabalhador, é um dia decorrente de muitas lutas sociais, né? A gente tem lá nos Estados Unidos, final do século XIX, teve uma grande greve que acabou resultando na morte de dezenas de trabalhadores, já em decorrência dessas manifestações. Uhum. E aí na França também tivemos enfrentamentos, discussões sociais que foram realizadas exatamente no dia 1º de maio, em homenagem a esses trabalhadores, né? E essa manifestação na França também resultou na morte de 10 trabalhadores, e a luta era por melhoria nas condições de trabalho. O que os trabalhadores buscavam era o direito de trabalhar 8 horas por dia. Se trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, e se buscava a melhoria da condição de trabalho. Então, o dia 1º de maio é bastante importante para nós, para todos os trabalhadores, de maneira geral. Em relação aos avanços, a legislação ela é feita de avanços, retrocessos, mas num caminho de constante aprimoramento, né? Avançamos bastante, temos proteção ao meio ambiente de trabalho, segurança do trabalho, jornada de trabalho, descansos remunerados. Existe um rol, uma teia protetiva, mas ainda sempre nós temos que avançar, né? E a nossa preocupação atual diz respeito ao uso da tecnologia, né? A tecnologia que às vezes está substituindo mão de obra, mas muitas vezes está precarizando a mão de obra, né? A gente vê algumas situações aí que o uso da tecnologia vem colocando em xeque até o próprio o direito do trabalhador como um todo, né? A gente vê aí pessoas que às vezes utilizam bicicletas alugadas, motocicletas alugadas, colocam uma mochila nas costas para entregar uma comida que não foi produzida por eles, recebendo uma remuneração que é paga por um aplicativo, por uma empresa de aplicativo, e alguns dizem que esses são empresários. Uma pessoa que trabalha com uma bicicleta alugada, uma mochila alugada, entregando uma comida que não é dela para uma pessoa que ela não sabe quem ela acaba sendo considerada como uma empresária, aquela pessoa que assume os riscos do negócio, né? Uhum. E está à margem do direito do trabalho. Então, o desafio da atualidade é buscar que os trabalhadores que estão submetidos às condições que não são adequadas, eles possam ser abarcados pelo direito do trabalho, seja o reconhecimento como vínculo de emprego, ou ainda o avanço da legislação
para que se tenha uma legislação específica para regular essas relações de trabalho. Eu queria saber de você o que a gente vem conquistando, né, com na reforma trabalhista, que a gente pode assim comemorar nesse dia tão importante que é o Dia do Trabalhador. A reforma trabalhista veio em 2017 com um mote de que se buscava aumentar a empregabilidade, né? A gente tinha índices de desemprego bastante elevados e a discussão que se tinha à época é que com a reforma trabalhista se atingiria uma maior empregabilidade. Isso não se mostrou na prática. Nós vivenciamos anos sequenciados de alto índice de desemprego e atualmente é que o índice de desemprego vem reduzindo, né? A empregabilidade está aumentando, a economia está girando um pouco mais. A legislação, o direito como um todo, ele é de avanços, retrocessos, então ora se conseguem algumas conquistas, ora se retroage um pouco, e a reforma trabalhista ela vem em alguns pontos trazendo algumas melhorias, em outros pontos trazendo retrocesso, mas o que a gente espera mesmo é que haja um avanço do direito como um todo, para que a sociedade tenha sempre melhoria de suas condições sociais, né? Até a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foi fundada em 1919, ela é decorrente da Primeira Guerra Mundial, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e, em decorrência disso, se criou uma Organização Internacional do Trabalho. E a gente pensa, qual é a relação que se tem entre uma guerra e uma Organização Internacional do Trabalho? É porque se verificou que a paz, para ser atingida, e uma paz duradoura, ela deve assentar-se nas premissas de melhores condições sociais, de toda a sociedade. Então, a sociedade evoluindo é que se traz uma paz duradoura, efetivamente, né? Então, são temas que estão muito interligados, né? E que a gente espera muito ter uma sociedade que seja mais igualitária, uma sociedade que seja melhor desenvolvida para todos, né? Isso aí, Diandro, muito obrigada pelas suas informações importantes, né? E por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento também na área. Muito obrigado pela oportunidade, Poliana. Obrigado à RD News, à RD TV, por nos dar essa oportunidade de ter o diálogo com a sociedade. Para nós isso é muito importante. Obrigado. Muito obrigada, viu? Lembrando que se você quer saber mais informações sobre o trabalho do TRT, você pode acessar as redes sociais, tá?